Que vantagem, pois, tem o judeu? Romanos 3:1. Que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em todo sentido, primeiramente porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Pois que, se alguns foram infiéis, porventura a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Antes seja Deus verdadeiro e todo homem o que, pessoal? Mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas obras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus, que castiga com ira, é injusto? Falo como homem. De modo nenhum. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda julgado como pecador? E por que não dizemos, façamos o mal para que venha o bem? Como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, a condenação dos quais é justa. Pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que tanto judeu como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, como as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, e aos que estão debaixo da lei, o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Amém? Diga: Deus, fala ao meu coração, em nome e para a glória de Jesus. Agora olha para o irmão e diga: irmão, medite nisso. Versículo 23, leia para ele. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tá bom? Pode sentar. Quando Paulo disse isso, é interessante, ele fala sobre a insensatez da raça humana. Alguns se achavam mais justos do que outros. Judeus diziam que gentios não eram mais justos, porque os justos eram judeus que haviam sido escolhidos por Deus e estavam debaixo da lei de Moisés. Vem Paulo e diz: olha, não adianta, porque nem a circuncisão nem a incircuncisão faz diferença agora. Todos nós somos salvos mediante a fé em Cristo. Pela graça de Deus sois salvos. Mediante a fé. Uma fé que não é justificada em obras, segundo o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 2. Ele disse aos Éfesos: olha, a vossa fé não pode ser pautada em obras, porque nenhuma fé se justificará em obras, mas pela graça. Apenas quando eu entendo a graça, o dom de Deus, a dádiva de Deus, que não é merecida por nós. Versículo 10, como está escrito, não há justo nem sequer um. Amém ou não amém?
eu me lembrei do Salmo 14, o Salmo de Davi, veja aí. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda. Deus olha lá do céu para ver se alguém está entendendo. Se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Paulo fala no verso 12, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. E o salmista Davi disse, todos se extraviaram, juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha que coisa, Davi escreve lá atrás, e Paulo vai exortar os romanos, fala aos filipenses, aos tessalônicos, ele vai falar em suas cartas a respeito da graça, mostrando que não há ninguém que possa se auto-justificar. A maior insensatez do homem é dizer que não há Deus, quando ele não entende Deus. Esse homem que diz que não há Deus, ele o faz porque ele não entende que ele está extraviado, que ele está afastado, que ele está apostatado da verdade. E o que satisfaz as pessoas que dizem isso, o que satisfaz a elas é viverem pela aparência das coisas. Elas só acreditam naquilo que veem. Só acreditam naquilo que estão pegando. Por isso que a fé não é algo que eu possa palpar, que eu possa tocar, que eu possa... Não. A fé é um crédulo, é uma certeza em coisas que eu não posso perceber com os olhos, mas que com o meu coração eu consigo entender. Se eu não consigo entender Deus, eu não tenho uma fé. Acreditar somente não é fé. Só acreditar não é fé. Mas quando eu acredito e entendo, aí eu tenho uma fé. Alguém entende essa diferença? A fé genuína não pode ser essa coisa que todo mundo está pregando aí, onde você faz uma roleta russa espiritual com Deus. Tudo aquilo que eu digo que creio, tudo aquilo que eu aceito sem entender, é vão. Diga para o seu irmão, tudo que eu aceito e que eu creio sem entender é vão. E uma fé vã não agrada ao Senhor. Por isso é necessário que a crença ande junto com o entendimento. É necessário que os homens conheçam Deus para poder atestar ou testemunhar uma fé genuína para com Deus. Deus está lá no céu olhando. A Bíblia diz aqui no Salmo 14. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Lá do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Porque ninguém busca a Deus sem entender, irmão. Você veio aqui buscar a Deus? Quem veio? Levanta a mão. Se você não entendeu ainda a palavra, o Espírito, se você não entendeu o porquê que você está aqui, se você ainda veio praticar um ritual, você não é melhor do que aqueles que criam na lei de Moisés. Sabe por que os cultos evangélicos estão cada dia mais cheios de rituais? Porque as pessoas não têm uma fé pautada no conhecimento, no entendimento de Deus. Então, se eu não entendo, é melhor eu repetir. Sabe quando Deus disse assim, não useis de vãs repetições? É porque toda pessoa que consegue repetir a mesma coisa, ela só sabe aquilo que ela repetiu, mas ela nem entende o porquê que repete. Então a gente entra e sai da igreja, e a gente se conformou em repetir um ritual, uma liturgia. Mas será que a gente entende com profundidade a grandeza do conhecimento de Deus? Para que a gente não venha aqui apenas repetir mais um culto, repetir mais um ritual, uma liturgia, mas a gente venha com o coração compungido diante do Senhor,
para o adorar em espírito e em verdade, na percepção máxima daquilo que só o Espírito Santo pode nos dar? Quando isso acontece, eu não viro apenas um coração cheio de emoções, mas quando isso acontece, eu estou cheio de certezas genuínas, porque o conhecimento é o meu melhor amigo nessa hora. E quando o conhecimento anda do seu lado, quando o conhecimento faz parte do bojo espiritual, nós podemos caminhar com uma fé genuína do outro lado. Irmãos, quem está aqui que consegue entender as aparências, mas não consegue entender o interior? Por que que os fariseus foram chamados hipócritas por Jesus lá em Mateus? Porque eles externavam aparências, mas eles não viviam a fé. Eles não entendiam o que professavam. Paulo escreveu a Timóteo, diz: Timóteo, muitos vão falar de fé, mas não vão entender o que pregam. Eles vão ter notória certeza de muitas coisas, mas essa notória certeza é baseada em coisas totalmente infundadas, porque eles não conseguem ter raiz própria. E a única raiz que eles podiam ter, que é a raiz espiritual, eles não têm. Então são pessoas capazes de falar em fé, de repetir rituais, de colocar vocês para fazerem coisas. Sabe quem não já viu aí, hoje mesmo, eu acho que foi hoje, não ontem, né, que foi o feriado? E aí as pessoas saem em procissão, carregam no andor os seus santos, ou a sua santa, ou o seu santo, e cheio de santimônia. O que é santimônia, pastor? É a aparência de santidade. Todos professam uma fé, e se adornam de uma fé, a qual eles não conseguem perceber que é contrário a Deus. Porque estão à luz do dia praticando a idolatria. Estão à luz do dia vivenciando apenas o proselitismo da religião. Estão apenas habitualmente mudando coisas do seu dia a dia. Mas em nenhum momento estão sendo transformados na boa, perfeita e agradável vontade que Paulo escreveu em Romanos 12. Porque para que você seja transformado na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, algo acontece antes disso. É que você tem que experimentar o entendimento. A Bíblia diz que todo culto a Deus tem que ser racional. Romanos 12:1, não há nenhum culto a Deus que seja baseado em emoções. Aumenta um pouco o meu microfone. Não há nenhum culto a Deus baseado em emoções. Não há nenhum rito emotivo que possa nos trazer frutos espirituais. Então há muitos que se convertem a emoções, a rituais, a ritualística criada através das liturgias diversas. Mas quando nós adentramos pela porta do reino de Deus, nós temos que ser muito mais do que emoção, nós temos que ser muito mais do que rituais. Nós temos que adentrar pela porta do conhecimento, do pleno conhecimento de Deus, e para isso nós temos que entender qual é o sentido da cruz, qual é o sentido de Cristo, qual é o sentido do Calvário, qual é o sentido real da nossa existência. A resposta, verso 1, branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o que, pessoal? A ira. A língua dos sábios destila o que, pessoal? Conhecimento. Porém, a boca dos tolos derrama a estutícia. Alguém já tentou convencer alguém que não quer ser convencido, que não aceita, que não entende? Eu geralmente chamo essa pessoa de cabeção, né? A gente só sabe quando a gente para ouvir, para tentar entender, para meditar. Não há fé genuína sem uma real conversão. E nem há conversão sem entendimento. Ele diz assim, ó: os olhos do Senhor estão em todo lugar, quem crê? Vigiando os maus e os bons. Uma língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. O insensato despreza a correção de seu pai
mas o que atende à admoestação prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas os lucros do ímpio, a perturbação. Os lábios dos sábios difundem conhecimento, mas não o faz o coração dos tolos. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos lhe é agradável. Enquanto os ímpios, enquanto os insensatos estão fazendo tudo que a sua religião apregoa, sem entender, basta uma oração de um justo que Deus atende. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama ao que segue a justiça. Há disciplina severa para o que abandona a vereda, e o que aborrece a repreensão morrerá. O Seol e o Abadom estão abertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. O escarnecedor não gosta daquele que o repreende, não irá ter com os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Quem está entendendo isso? Olha que coisa linda aqui para o pessoal que gosta de prosperidade. E eu não sou contra a palavra prosperidade, eu só não aceito que as pessoas preguem isso errado. Condicionando Deus a derramar sobre eles bens materiais quando nem sabem se essa é a vontade de Deus. E aí eles começam a negociar no meio do povo, dizendo: se você der, Deus vai te dar. Se você der, Deus vai te dar. Se você der, Deus vai te dar. E eles começam a fazer, dentro da igreja, ou daquilo que eles chamam de igreja, um balcão de negócios. E Deus não faz parte disso. Diga para o seu irmão: Deus não faz parte dessas coisas. Deus não faz parte disso. Diga de novo: Deus não se mete nessas coisas. Isso é coisa de homem. Deus não se mete. Deus não se mete. Pastor, o Brasil está acabado, né? Tá. Porque Deus não se mete em política. Deus não se mete nisso. Sabe por que é que Deus não se mete? Porque o reino dele não é daqui. Ele não está. Se você conhecesse um pouco de escatologia, você ia ver o que está vindo aí é muito pior do que está acontecendo hoje. E Deus não se mete, porque ele já falou que iria acontecer. Aí chega o Salvador da Pátria, pastor super power, mega, e diz: olha, vamos fazer oração pelo Brasil, e vamos colocar pessoas lá no Planalto Central, que vão levantar essa nação. Quando algum pastor disser isso para você, diga: pastor, vai estudar o Apocalipse, vai estudar as profecias, que você não está todo esquerdo você. Nada eu posso contra a verdade, senão pela verdade. O que está profetizado vai acontecer, está acontecendo, e há de acontecer, não há nada nem ninguém que possa vencer. É Deus que determinou todas as coisas. Amém? Tudo está debaixo do controle de Deus. Não há ninguém que possa resistir. Agindo Ele, quem impedirá? Irmão, se Deus quisesse resolver essa bagunça que está aí fora, foi só uma oração de Elias que resolveu todo o problema. Quando o cego disse: Senhor, se tu quiseres eu posso enxergar. Jesus disse o quê? Eu quero. E ao paralítico, ele disse também: levanta e anda. E ao leproso, ele disse: olha, eu quero que você seja limpo. E ao vento e ao mar, ele disse: te aquieta, te acalma, e tudo foi. E a Pedro, ele disse: vem. Pedro andou sobre as águas. Então, irmão, não há nada que fuja do controle do Altíssimo, do Eterno. Mas quem sou eu, quem é você, quem é a nossa prole, para querer mudar aquilo que o Senhor já determinou debaixo do sol? Às vezes acontecem coisas na vida que a gente tenta culpar Deus. E a gente fica perguntando: mas Deus, por quê? Por quê? Por que que o Senhor deixou isso? Irmão, se a gente entendesse mais de Deus, nossa teologia seria muito mais abençoada do que está sendo. Se a gente entendesse mais de Deus, a gente não seria tão insensato de questionar o Eterno.
Quando ele te deu o livre-arbítrio, ele te deu o direito de escolha, de ir e vir, de fazer ou não, de pecar ou não. Como que você agora quer questionar Deus sobre a morte ou a vida ou as coisas desse mundo? Tudo, quem está aqui debaixo do sol, quem está nessa terra, está sujeito a tudo. Eu estou olhando para você agora, quer dizer, agora eu estou olhando. Eu estou olhando para você agora, eu não sei. É que quando eu estou de óculos eu só vejo para perto. Eu estou olhando para você agora, eu não sei se domingo você vai estar aqui, porque depende da sua vontade ou não. Tiago, quando escreve no capítulo 4, ele diz, em vez de vocês dizerem, iremos a tal parte, faremos tal coisa e negociaremos, devias dizer, se Deus quiser. Se for a vontade de Deus. Porque, na verdade, irmãos, quando a gente é servo de Deus, a gente vive pela vontade de Deus. Quando a gente não é, a gente vive pela nossa. Eu digo que só vai vir domingo quem é filho de Deus, quem é servo de Deus, que diz, o meu Deus quer eu na casa dele. Amém? Mas quem não é, diz assim, não sei se eu vou não, vou ver, pastor, se der eu venho. Aí eu digo, tá bom, se der Jesus te arrebata, se der você, sabe, tem muita coisa que se der também vai dar. Mas quando você quer uma coisa, é incrível que você vai logo julgando Deus, né? Senhor, mas por quê, por quê, por quê? Se Deus fosse perguntar os porquês a você, talvez você não soubesse responder nenhum. Diga assim, para o seu irmão, você construiria uma casa sobre areia? Diga, o insensato constrói. Você colocaria uma luz debaixo da cama? Um candeeiro debaixo da cama? Ou debaixo da mesa? O insensato coloca. Porque o insensato, ele não sabe controlar a sua própria vida. Ele não tem equilíbrio emocional, ele não tem equilíbrio espiritual. Então ele está sempre metendo os pés pelas mãos e falando o que não deve. O insensato é muito mostrado lá na parábola de Mateus 25, quando ele fala das virgens prudentes e as insensatas. As prudentes estavam lá, para e passo com a vontade de Deus. As insensatas não. Estavam lá, mas não estavam de acordo. Jesus citou uma outra parábola que ele diz, olha, estava todo mundo vestido na ceia, mas tinha um cara que estava com outra roupa. E quando o rei entra naquela sala, ele diz, quem foi que permitiu você entrar aqui com essas roupas que não são as roupas, as vestimentas que eu exigi para todos que entrassem aqui? Mandou os servos amarrarem aquele homem e o lançarem nas trevas. Igualmente ele disse, todo aquele que não estiver devidamente adornado, não entrará no meu reino. E ele não está falando disso aqui, gente. Ele está falando da formatação da sua fé. Notoriamente ele está dizendo que se você não estiver adequado àquilo que ele pré-determinou desde a fundação do mundo para aqueles que creem, que o amam. Se eu não me revestir de Cristo, eu não sou nova criatura. Se eu não entender quem é, eu não posso participar disso. O insensato está sempre confiando no seu próprio coração. E é isso que faz ele desprezar Deus. O insensato, ele não crê no evangelho. Ele tenta viver a religião, mas o evangelho ele está bem distante. O evangelho de Cristo expressa, diga comigo, amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio. O evangelho de Cristo me faz confiar a minha vida totalmente a Deus, ao ponto de que eu não quero mais viver, é Cristo que vive em mim. Irmão, eu vou te dar alguns conselhos para você viver de uma forma sensata, porque o insensato não vai entrar no reino. Quando Paulo fala aos romanos, ele diz, olha, os judeus estão dizendo que vocês são menos que eles, mas eu quero dizer que não há. Ele fala aos Gálatas também isso, capítulo 3, verso 26 a 29. Ele diz, agora já não há macho nem fêmea, servo nem livre, judeu nem grego. Todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo,
sois revestidos. Amém? Não há mais essa distinção. O que pode distinguir agora é aquele que realmente entende ou não a sua fé. Ou melhor, aquele que tem uma fé e aquele que não tem, apenas diz que tem. Como eu disse, não há fé sem entendimento. Olha para o seu irmão e diga: você tem que confiar mais nas Escrituras e não nas suas emoções. Abra aí, por favor, na primeira carta do apóstolo João, a primeira epístola de João. Versículo 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é? Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele. Pergunta para o seu irmão: você está andando como ele? Você está andando igual ao Senhor? Versículo 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tendes desde o princípio. Este mandamento é antigo, é a palavra que ouviste. Contudo, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ele está dizendo: esse mandamento é antigo, mas para vós é novo. Por quê? Porque vocês estão nas trevas, mas quando vocês estiverem na luz, vocês vão entender que o amor ao próximo é necessário. Que coisa, né? Segunda coisa, diga: utilize a palavra de Deus, não apenas leia. Utilize. Terceira coisa, diga: testemunhe dela abertamente às pessoas. Fale de Jesus a todos. Uma quarta coisa, está no Salmo 17, verso 4, abre aí. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos dos ímpios. Amém? Dos violentos. Então, os meus passos se afizeram às tuas veredas, e os meus pés não resvalaram. Eu não ando fora, eu não passo fora, eu só passo dentro das veredas de Deus, porque eu tenho sensatez no meu coração. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. O sensato, ele nunca vai a lugares que o Senhor não iria com ele. Ele nunca vai buscar amizades que Deus não aceita. Fala para o seu irmão: só vai para onde Deus vai. Aí alguém pode dizer: mas Deus está em toda parte. Sim, mas Deus não quer você lá. Apenas os olhos de Deus veem tudo. A justiça do justo e a impiedade do ímpio. Deus vê todas as coisas. Mas Deus não está concordando com tudo. Então eu não posso estar em toda parte. Quem concorda que há coisas que Deus não acerta? Claro, Ele nunca vai acertar você no pecado. Nunca vai arrebatar você no mal, no caminho das trevas. Deus não vai querer isso com você. Então, Senhor, me purifica dentro do pecado? Não vai. Senhor, me dá bênção no meio do caminho do ímpio? Não vai. Deus não vai aceitar isso. E há outro conselho.
Abra em Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, versículo 1, como filhos amados, e andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, diga, prostituição, e toda sorte de impureza ou cobiça, interessante que prostituição, impureza e cobiça, diga, prostituição, impureza, cobiça, andam bem juntinhas, ó. Bem juntinho. E ele está dizendo: mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes. Quem está entendendo isso? Coisas essas que não convém, mas antes ações de graça, pessoal. Amém ou não amém? Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento. O que é o avarento? Na pregação de quem fala em prosperidade da maneira errada, ou seja, como se fosse Deus devedor de todos, o avarento é aquele que não entrega oferta e dízimo na igreja. Mas isso não é avareza, não. Ou pelo menos não é só isso. A avareza é o amor ao dinheiro. Interessante que alguém pode dizer: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem foi que disse isso? O apóstolo Paulo. E pregou a Timóteo. Mas quando eu coloco o dinheiro como moeda de câmbio entre Deus e os homens, quando eu coloco Jesus ali de lá, vai Jesus para lá, sai do meio Jesus, porque para esse povo vir a Deus vai ter que fazer sacrifício de ofertas, para esse povo vir a Deus vai ter que jogar dinheiro aqui, sai Jesus do meio. Quando eu falo isso, e eu não falo isso de jeito nenhum, que eu não sou doido, eu estou fazendo você sair da cruz e achar que você pode comprar sua própria salvação. Irmão, não há ninguém que possa comprar sua alma. Mas tem muitos insanos, insensatos, que ainda acreditam que tem purgatório e que podem pagar uma missa e resolver o problema. Isso é uma coisa totalmente pagã, mas está lá, dentro de uma religião que se diz cristã. O romanismo se diz cristão, mas não é. Eu estava estudando com os meus alunos de teologia e mostrando para eles exatamente isso outro dia. E eu vou amadurecer vocês hoje aqui nisso. O paganismo tinha, desde a sua origem babilônica, uma mãe e um filho. Nimrod e Semíramis estavam lá no início da Torre de Babel, lembra? Interessante que várias religiões, várias do paganismo, vem trazendo mulheres e filhos, mulheres e filhos, mulheres e filhos, várias imagens, mulheres e filhos, mulheres e filhos. A Diana dos Éfesos, Semíramis, várias. Aí, nós criamos e adotamos, dentro do romanismo, né? Nós acreditávamos nisso, quando antes. Os pagãos, eles tinham um momento de festejo pagão, onde no festejo pagão, olha só que loucura, eles faziam todas as atrocidades, porque as festas pagãs, elas tinham um monte de coisa assim imunda, relacionamentos sexuais de homens com homens, mulheres com mulheres, homens com bichos e etc. Depois de um período de festas pagãs, eles entravam numa quaresma. Eles passavam 40 dias de jejuns
de sacrifícios para purificação. E depois desse período, eles entravam em um outro período que eles chamavam de período de santificação. Interessante que nós temos aqui no Brasil, devido ao romanismo, o carnaval, que é uma festa da carne, uma quaresma, que vem depois do carnaval, e a Semana Santa. Olha como os romanos conseguiram pegar, porque os romanos eram pagãos, o paganismo era a religião de Roma, eles viviam o paganismo. Quando eles adotaram o cristianismo, o que eles fizeram? A gente vai recepcionar o cristianismo, mas nosso pensamento, nossa doutrina, nossa origem pagã, nós não vamos renunciar. Então vamos mudar nomes de festas, nomes de pessoas, nomes de santos, colocar ali Jesus e Maria, mas nós não vamos abrir mão dos festejos. E é por isso que tem tanto festejo. Quantos feriados tem? Romanos. Vocês já notaram no calendário, não? Mais de 15, mais de 20, mais de 40, mais de 50. Porque cada um tem uma sistemática pagã, que não foi, e jamais eles querem abrir mão dela. Porque tem um ritual, tem um porquê. Pastor, o senhor está dizendo isso por quê? Porque nós temos mania de cultuar o paganismo sem saber que é pagão. A igreja evangélica hoje está precisando se converter de novo. Por quê? Porque nós estamos de uma forma crédula, sem entendimento, mas com fé, recebendo doutrinas pagãs. Tem crente que não come carne na quaresma. Isso é incrível, mas tem. Porque ele vem na sistemática romana pagã. Tem crente que, é carnaval, então vamos tirar férias. Depois vem a quaresma, não como carne. E depois vem o período da semana, que eles chamam de Semana Santa. Toda semana é santa. Mas se a gente for pensar de como os pagãos agiam, como os romanos agiam na doutrina pagã, e como os cristãos, entre aspas, romanos, passaram a adotar o paganismo dentro da igreja, vamos perceber que é apenas uma repetição de repetições. Do jeito que se pega um texto e fica dizendo a mesma frase, a mesma coisa é repetir o mesmo ritual, apenas com outras frases. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem é de Cristo é nova, as coisas velhas, diga o paganismo, passou. Diga eu quero entender, bem alto, eu quero entender o que é ser cristão, o que é ser cristocêntrico, o que é viver o cristianismo. Paulo abominou idolatria, Atos capítulo 19, você vai ver isso. Paulo bate de frente com eles, é preso por causa disso. Os discípulos de Jesus e o próprio Jesus condenou tudo isso. Isaías capítulo 1, o Senhor diz: estou cheio dessas festas. Mesmo as festas que os judeus celebravam, o Senhor diz: eu estou cheio disso. Oséias capítulo 4, o Senhor diz: há uma contenda entre Deus e os habitantes da terra. É porque nos habitantes da terra falta conhecimento de Deus. Irmão, se você não tem conhecimento de Deus, a tua fé é vã. E você aprende apenas o que os outros te dão. Você não bebe da fonte que vem do trono. Você não entende as coisas do sobrenatural, porque elas não podem ser percebidas, segundo Paulo no capítulo 2 de Coríntios, por homens carnais, por homens que não têm o Espírito de Deus. Mas quando nós recebemos o Espírito de Deus, nós somos capazes de ver as coisas que o olho não vê, que o ouvido não ouve, e que coração de homem nenhum pode acessar. São as coisas que Deus nos revela pelo seu Espírito. A graça não pode ser ensinada sem o Espírito Santo, sem o Espírito do entendimento, sem o Espírito do discernimento. Por isso que os dons espirituais estão lá postos. O Espírito Santo quer nos fazer novas criaturas, mas se eu não abrir para entender isso, eu vou ser mais um pagão no meio da igreja evangélica, repetindo o ritual que não me leva a coisa nenhuma. E daqui um pouco você se cansa disso aqui também, irmão. Daqui um pouco você se cansa daqui também. Sabe por quê? Porque religião cansa.
A graça não. A graça é novidade de vida. Quando eu vivo na graça de Deus, todo dia eu tenho um fôlego de vida. Mas quando eu vivo apenas uma religião, eu começo a pensar que estou cansado, que basta um dia na semana que está bom. Quando eu vivo na graça não, eu quero todos os dias estar na presença do Senhor. Sabe quem era Obed? Um edomita que amou a presença de Deus ao ponto de não querer largar mais. E é nessas horas que eu falo que aqui precisa de muitos Obedes. Porque o Obed é aquele que é apaixonado por Deus, é aquele que ama a obra, ama a palavra, ama o Espírito, ama a fé, entende bem as coisas de Deus. Ele pode até não ser entendido pelos outros, ele pode até ser criticado pelos outros. Alguém pode dizer, é louco, largou tudo para servir esse Deus, largou tudo para estar nessa igreja. Mas ser um Obed é estar apaixonado. E quando nós estamos apaixonados, as coisas que as pessoas falam não importam. Você precisa se apaixonar por Deus, porque Ele se apaixonou tanto por você que Ele morreu na cruz do Calvário. Quando alguém está apaixonado, vira noiva de Cristo. E tudo que você mais quer como noiva, vamos falar aqui de homem e mulher, todo noivo e toda noiva quer se amar. Sim ou não? Ah, meu irmão, no dia que eu me casei, a coisa que eu mais pedi a Deus foi para o pastor Dante sair do meu pé. Vou contar essa história que ele merece. Você me acredita que ele foi para minhas núpcias? Acredita nisso? Não. Foi. Eu mereço essas coisas. Passo 10 anos para me casar, 12 anos. Quase um Jacó, né? Passou 14. Aí no dia que eu me caso, eu estou indo para as núpcias com a minha esposa, eu vejo uma luz de carro atrás, eu digo, que luz é aquela, minha filha? Isso é o pastor Dantas. Pastora Socorro, estão lá atrás. Misericórdia, 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 misericórdia. Você passa 12 anos pensando em amar a pessoa, aí vem alguém no dia para dizer, calma. E joga um balde de água gelada em você. Eu dormi na primeira noite. Ah, vou dormir logo. Nossa núpcia foi na segunda, quando ele foi embora. Sério, vocês pensam que eu estou brincando? Eu estou falando sério, só no segundo dia. Ainda bem que a missionária é calma. Você imagina que quando uma pessoa está apaixonada, ela quer amar, ela quer estar junto. Eu fico vendo alguns cristãos que eles não querem amar, né? Não querem andar junto, não querem estar ali, aquele aconchego. Tem coisa, quando você ama a pessoa, não tem coisa melhor que você estar junto ali, né? Quando você não ama, é um no quarto, outro na sala, é um no quarto, outro na cozinha, um no quarto, outro lá fora, conversando com o vizinho. Ou coisa nojenta. Ninguém se encontra. A casa só tem 2 cômodos, mas ninguém sabe onde é que está o outro. Tinha um cara que ele via se aconselhar comigo, eu dizia, meu filho, você é um marajá? Por quê? Porque você não vê sua esposa mais não? Eu morava num cumbículo, não via a mulher. Eles estavam afastados um do outro. Eu digo, como que alguém se afasta morando naquele negócio que não dava nem para andar junto? Mesmo que não quisesse, esbarrava lá dentro. Eu disse, como que você está afastado da sua mulher? Sabe quando a comunhão é quebrada, você não quer andar junto. Quando o amor esfria, você não quer andar junto. Quando você está insensato, você começa a tentar achar razões para andar afastado do outro, para justificar que o outro está errado e você não. Irmãos, estar em Cristo é entender Deus e querer andar com Deus e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E não há lei contra isso. Isso é o cristianismo. Amém ou não amém? Fique de pé. Você acabou de ouvir
essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra e que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.